Bem-vindos à 29ª conversa sobre aves. E temos então o Gonçalo Elias para nos falar hoje sobre a Sílvia atricapilla, ou seja, a nossa filosa de Barrete, ou totinegra de Barrete. Gonçalo, muito boa tarde. Diz-nos lá o que é que tens para nos dizer sobre esta espécie e sobre Olá, esta Zé. observação em particular. Olá, Zé. Olá a todos os nossos ouvintes que têm acompanhado aqui estas nossas conversas sobre aves. E hoje então vamos falar da totinegra de Barrete, ou às vezes referida como totinegra de Barrete Preto, ou, como eu já vi em alguns guias de campo mais antigos, totinegra real, já vi referida por este nome, embora este nome possa suscitar confusão, porque atualmente totinegra real é o nome atribuído à Curruca hortensis. O certo é que na tua lista original é como totinegra real que a tens referida, não é? Porque na altura eu usava o guia do Roger Peterson, como já referi em conversas anteriores, que era em francês, e eu tinha manuscrito a lápis, um bocadinho, que era aquilo que o meu tio também tinha feito, que era manuscrito a lápis os nomes em português que vinham nos livros, que eram os guias traduzidos para português da autoria do Friederzauer, e que então esse guia tinha parado a Silvia Atricapilla, o nome de Totinegra Real. Mas agora não vamos usar esse nome, vamos ficar com a Totinegra de Exato. Barrete, que é um nome que não suscita confusões. Ora E bem, isto é uma das tuas observações dos anos 80. dos anos 80, mais concretamente em julho de 88, que foi quando eu fui passar uns dias a Guimarães, como eu já referi também nas últimas conversas, em que foi a primeira vez que fui observar aves ao norte, e aí tomei contato com algumas espécies que, embora também ocorram no sul, são muito mais comuns e, portanto, mais fáceis de ver no norte, que já falei por exemplo, do pisco-peito ruivo e do pardal montijo. E a totinegra de Barrete, embora também ocorra no sul, é muito mais abundante no norte e, portanto, acabou por ser aí que eu tive o primeiro contacto com esta espécie. Esta espécie, que é uma das espécies que foi descrita pelo Linneu no seu Sistema Natura em 1758, na altura com o nome Motacilla atricapilla. O Linneu correu os insetívoros quase todos a motacillas, aquilo além das alvéolas era também as petinhas, os cartachos, os chascos, os rabi-ruivos, as totinegras, por aí fora. Dos insetívoros foi um grande número deles como motacillas. Depois, mais tarde, é que estas aves que nós designamos como flosas e totinegras passam a integrar outra família, que é a família dos silvídeos. E então é nessa altura que é criado o género Sílvia. Sílvia é um termo, pelo que eu percebi, de latim, mas não é de latim original, é de um latim mais moderno e possivelmente deriva de silva, que significa bosque ou floresta. Portanto, pensa-se que é mais ou menos essa a origem do nome. Atricapilla vem do latim e é uma palavra composta. Tem dois elementos, que é o primeiro elemento ater, que significa preto, e o segundo é o elemento capillus, que significa cabelo. Aliás, nós ainda hoje usamos, por exemplo, a expressão capilar para nos referirmos até a produtos para o cabelo, né? Produtos capilares. Portanto, capillus é o cabelo, nomeadamente o cabelo da cabeça. Portanto, atricapillus significa de cabelo preto. Basicamente o que isto significa. Quando nós olhamos para esta ave, realmente parece que ela tem o cabelo preto, que é toda a zona que está, não é só a coroa, é toda a zona acima dos olhos, formando o tal barrete. Atricapilla, então, significa a totinegra de cabelo preto. É o significado literal deste nome. No entanto, as fêmeas têm o cabelo castanho. As fêmeas têm o cabelo castanho, porque há dimorfismo sexual. Aliás, em muitas aves em que se verifica esta diferença de coloração entre o macho e a fêmea, o nome científico, muitas vezes, não é sempre, mas em muitos casos, refere-se às características de coloração do macho, porque é aquele que tipicamente é mais contrastado, tem cores mais vivas e, portanto, é aquele eventualmente que será mais fácil de identificar e de descrever. Portanto, quando há uma diferenciação entre os machos e as fêmeas, os machos são aqueles que se distinguem mais uns dos outros, em termos de espécies, e isso reflete nos nomes científicos, como acontece então aqui no caso desta espécie, que se chama Atricapilla, que significa, como eu referi, de cabelo preto. Então, e para quem gosta de observar aves, qual é que é a melhor altura do ano para observar esta espécie? Esta espécie está por cá durante todo o ano. Portanto, pode ser vista em qualquer altura. É aquilo que genericamente designamos como uma espécie residente, só que o termo residente muitas vezes mascara
situações bastante mais complexas em termos migratórios, porque esta espécie faz imensos movimentos. E, portanto, há uma mistura, digamos, chamemos-lhe um mix entre indivíduos sedentários e indivíduos migradores. Então, nós podemos caracterizar a situação de duas formas diferentes, consoante a época do ano. Por um lado, temos aquela situação que se verifica na primavera, início do verão, ou seja, na época dos ninhos, e nessa época nós temos a totinegra de Barrete a distribuir-se, grosso modo, por todo o país, embora com maior abundância a norte do Tejo. Eu já referi que era mais comum no norte. A sul do Tejo é menos comum. Isto é uma espécie que, tal um pouco como o pisco de peito ruivo, gosta de zonas com alguma vegetação densa e com alguma umidade, daí que elas evitem zonas demasiado secas. Na prática, isto significa que elas no sul do país, em especial no interior alentejano, têm uma distribuição muito descontínua e ocorrem principalmente nas galerias ripícolas, portanto, naqueles bosques ribeirinhos ao longo de rios e ribeiros, que são aqueles que têm vegetação mais densa e alguma umidade. Isto no sul. No norte, como há mais umidade e há mais vegetação, vamos lhe chamar assim, exuberante, tem uma distribuição mais alargada e aparecem em qualquer meio florestal, principalmente de folhosas, mas também aparecem em parques e jardins, e podem frequentemente ser ouvidas a cantar. Embora elas se escondam na vegetação, podem ser ouvidas a cantar. O facto de elas gostarem também de jardins torna, digamos, uma espécie que é apetecível mesmo para observação em meio urbano, não é? Sim, porque acaba por ser uma. As aves de jardim muitas vezes deixam-se observar melhor e elas deixam-se aproximar bastante. A principal dificuldade é mesmo o facto de se enfiarem no meio da folhagem. E já agora referir que elas cantam na primavera, como a maioria das aves canoras, mas cantam até muito tarde. É uma das poucas espécies de aves que ainda pode ser ouvida a cantar ao longo de todo o mês de julho e mesmo em agosto. Há muito poucas espécies que cantem habitualmente em agosto, mas pelo menos na primeira semana de agosto estas totinegras ainda podem ser ouvidas a cantar. Depois calam-se. Entretanto, quando chega o outono, nós recebemos um enorme contingente de aves invernantes e migradores de passagem, vindos de outros países europeus, e que vêm para cá para passar. Alguns estão de passagem para a África e outros vêm cá passar a estação fria. E aí o habitat muda um bocado, porque ao contrário do que acontece na primavera, em que elas se alimentam principalmente de insetos, como acontece com a maioria dos passeriformes, quando chega ao final do verão, passam a preferir frutas. As frutas, entre outros aspectos, têm a vantagem de terem muito açúcar, que são bons para ganhar reservas de gordura para a migração. E depois, no final do outono e no inverno, alimentam-se muito de bagas e, no caso do nosso país, têm especial preferência por azeitonas. Daí que estas totinegras, no outono e no inverno, se possam ver e ouvir em grande número em olivais. Elas escondem-se, como sempre, um bocadinho na vegetação. No inverno não cantam, mas fazem umas notas que parecem aquelas máquinas de escrever antigas, que é tac, 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 tac. E então, quando nós passamos ao pé de um olival, muitas vezes ouvimos estes sons, já sabemos que são lá as totinegras que andam lá, provavelmente alimentar-se de azeitonas. Portanto, a dieta. Também gostam de frutos de polpa, tipo Sim, pomares. mas isso será mais no final do verão, depois no inverno não há tanto esse tipo de frutos, não é? Portanto, Okay. no final do verão vão muito coisas como figos e outras frutas que há em pomares. Depois, no final do outono e no inverno, vão para as azeitonas, vão para os medronhos, vão para outro tipo de bagas, dependendo do que esteja disponível. Claro que a dieta vai sempre variar um pouco. Quando vamos mais para norte, por exemplo, para a Inglaterra, elas também frequentam imenso os comedouros. Aqueles alimentos, consomem aqueles alimentos que são fornecidos pelas pessoas e que estão disponíveis nos jardins, e aí são capazes de sobreviver a comer amendoins, gordura, pão, queijo, batata, coco, enfim, o que houver disponível. Portanto, são uma espécie que se conseguiu adaptar bastante a esse tipo de alimentação. Mas um aspecto aqui interessante e que é bom reter, que aliás se aplica a outras espécies de passeriformes, que é o seguinte: estas aves que na primavera são predominantemente insetívoras, das duas uma, ou migram para a África no inverno, porque no inverno nós não temos praticamente insetos, ou migram para a África no inverno, ou então no inverno têm que mudar de dieta, que é a forma de sobreviver. Isto aplica-se a imensas espécies, e as espécies que ficam na Europa durante todo o ano têm que ter um regime alimentar no inverno que não dependa dos insetos, porque, caso contrário, pode ser muito difícil sobreviver. A menos que sejam aves muito especializadas, como é o caso aqui. Em relação à distribuição, esta ave também é observável nas ilhas.
é observável nas ilhas. Aliás, sobre as ilhas há bastantes coisas interessantes para referir. Elas ocorrem na Madeira e nos Açores. Em relação à Madeira, eh, a presença delas na Madeira já está documentada penso que desde meados do século XIX. Só que na Madeira, bem, já agora é assim, no continente ocorre a subespécie Heineken, que é um nome que é dado em homenagem a um naturalista cuja nacionalidade agora não me recordo. E a subespécie da Madeira é a mesma, é Heineken. Portanto, e nas Canárias, no continente da Madeira e nas Canárias. Só que na Madeira acontece um fenómeno curioso. Há uma percentagem de indivíduos, não é muito grande, mas é consideravelmente maior que no continente, que têm uma variedade melanística. Portanto, em que não é só o barrete que é escuro, é toda a cabeça, o peito e as laterais do pescoço, é tudo preto. E a ave em si é bastante mais escura. E inicialmente, quando isto foi descrito como Curruca Heineken, portanto, o género Curruca, que agora foi recuperado, já tinha sido usado no passado, como Curruca Heineken para descrever estas aves mais escuras. Depois, mais tarde, isto foi alterado e então Curruca Heineken passou a ser para as aves normais que ocorrem lá e foi criada uma outra subespécie chamada obscura para descrever estas aves mais escuras que aparecem na Madeira. Mas, atualmente, esta subespécie obscura não é reconhecida e, portanto, considera-se que as aves da Madeira são Heineken, a mesma, e que estes indivíduos mais escuros, que isto é uma forma com melanismo, é uma variedade diferente, mas não é uma subespécie diferente. Portanto, esta é a situação na Madeira, onde a espécie é muito comum e, aliás, há alguns aspectos que têm sido referidos para o comportamento na Madeira, que elas alimentam-se em jardins andando no chão, como fazem as ferreirinhas, ou agarradas aos troncos, como fazem as trepadeiras. Este tipo de comportamento não costuma ser observado no continente e já foi sugerido que elas fazem isto, alimentam-se desta forma na Madeira porque não têm concorrentes, como tem no continente, não têm concorrentes a explorar esses nichos de se agarrarem aos troncos ou de andarem no chão. Portanto, elas conseguiram adaptar-se a um regime, a uma forma diferente de se alimentar, que é um aspecto também curioso. No caso dos Açores, também ocorrem nas ilhas todas e a subespécie dos Açores é a subespécie gularis, que também ocorre em Cabo Verde. Foi descrita por um senhor chamado Alexander em 1898. É curioso que a subespécie dos Açores é a mesma de Cabo Verde, mas depois pelo meio temos os Açores e as Canárias, a Madeira e as Canárias, que têm a mesma subespécie do continente. Só que considera-se que as aves dos Açores são mais parecidas geneticamente às de Cabo Verde. Daí que sejam ambas subespécie gularis. Embora nos Açores também já houve uma subespécie que foi descrita no século XX, chamada Atlantis, descrita em 1964. Mas atualmente esta subespécie Atlantis não é reconhecida, ainda que venha em alguns trabalhos. Mas já não é reconhecida porque se considera que taxonomicamente aquelas aves não são distintas. Portanto, resumindo, na Madeira, no continente e nas Canárias temos a subespécie Heineken. Nos Açores e em Cabo Verde temos a Gularis. Nos Açores também aparece aquele fenómeno de haver uma percentagem de cerca de 2% de aves com uma grande quantidade de melanismo, portanto, aquela forma mais escura, que também se observa na Madeira e que também está documentada para as Canárias, especialmente na ilha de La Palma, mas não em Cabo Verde. Portanto, há aqui alguns fenómenos com estas totinegras das ilhas que não estão ainda totalmente explicados porque é que aparece com mais frequência esta forma melanística. Aliás, eu falei há dias com um amigo que é do continente, mas que mora há muitos anos nos Açores, e que perguntei-lhe se ele já tinha observado esta forma melanística nos Açores, e ele disse-me que sim, que já observou várias vezes, portanto, confirma-se que ainda na atualidade esta variedade melanística continua a ser bastante frequente. As fêmeas também partilham essa característica? Pelo que eu li, as fêmeas desta variedade não é tão evidente, mas também são um bocadinho mais escuras, com esta forma melanística. Ainda voltando ao continente, como eu disse, nós temos a subespécie Heineken, que além de ocorrer na Madeira e nas Canárias, ocorre na Península Ibérica, mas depois no inverno recebemos um grande contingente de aves invernantes vindas de outros países europeus, que são as tais que vêm cá passar o inverno ou que estão em passagem para a África. Portanto, há aqui uma série de populações diferentes que se misturam e que têm diferentes fenologias. Ok. Uma das coisas interessantes que eu li sobre esta espécie, não será a única, mas é uma daquelas espécies com ancestrais muito antigos e com uma origem muito antiga. Eu vi referências ao facto de que existem fósseis desta espécie com cerca de 1 milhão de anos ou 1,2 milhões de anos
e que o género Sylvia em si, já portanto estendendo a outras espécies, poderá ir tão para trás quanto 20 milhões de anos. É algo de impressionante, não é? Sem dúvida. Eu, por acaso, esse é um tema que eu não aprofundei, mas eu sei que os registros fósseis têm ajudado a descobrir muitas coisas sobre a história das várias espécies que nós temos por cá. Em termos de reprodução, isto é mais uma daquelas espécies tipo com um ciclo reprodutivo muito típico dos passeriformes pequenos, não é? Sim, sim, portanto, com uma postura de 4 a 6 ovos e com um período de incubação relativamente rápido, menos de 2 semanas, portanto, tipicamente 11 a 12 dias, e que as crias podem voar também com menos de 2 semanas de idade, e como acontece com muitos passeriformes pequenos, é frequente haver duas posturas. Uh, Agora, a propósito desta história dos 4 a 6 ovos, já agora gostava de voltar a só dar mais um apontamento sobre a madeira. Na Sim, sim. madeira, como acontece com diversas outras espécies, esta ave tem outros nomes um bocadinho diferentes do que tem no continente, e então alguns dos nomes comuns na madeira, tuti negra ou tinto negro. Tinto negro. E já no passado era conhecida a existência daquela variedade melanística, a tal que eu falei há pouco, e então essas também têm um nome especial que é tinto negro de capelo. Capelo com 2 L's. Pelo menos foi isto que eu vi em alguns trabalhos em língua inglesa. E então até, alegadamente, havia uma crença que quando uma totinegra punha 5 ovos, que acho que não era muito frequente ter uma postura de 5 ovos, pelo menos na Madeira, então o quinto ovo seria uma destas variedades melanísticas. Enfim, é uma crença que eu acho que nunca foi cientificamente comprovada, mas não deixa de ser curioso estabelecer esta relação que entre ser uma variedade mais rara e ser uma postura com uma dimensão pouco frequente. É Portanto, uma aplicação da estatística, 20% sem são. dúvida, sem dúvida, claro. Uma questão também curiosa sobre esta ave é que esta é das poucas espécies que até gostam dos eucaliptais, não é? Aparecem, sim senhor, aparecem nos eucaliptos, talvez por serem folhosas ou então também se vão alimentar de néctar de eucalipto, como acontece com a filosa comum. E vão ao néctar das flores do eucalipto, não é? Sem dúvida. Elas são muito territoriais, não é? Defendem o terreno, principalmente os machos, não é? Defendem muito o terreno e acho que, pelo que eu li, nos eucaliptais, São eles tomam territoriais. conta daquela zona e Pelo menos estas na aves são primavera, mínimas. pelo menos na primavera são muito territoriais. Uma outra curiosidade sobre esta espécie também tem a ver com as migrações. A migração desta espécie, mesmo a nível europeu, é extremamente É complexa. complexa, não É é? muito complexa. E então, por exemplo, no Reino Unido elas aumentaram imenso. Aliás, elas aumentaram imenso em toda a Europa. Nos últimos 40 anos, a população europeia aumentou mais de 200%. E no Reino Unido também aumentou 200% em 30 anos, expandiram-se para a Escócia, para a Irlanda, também houve um enorme aumento em Espanha, talvez por terem capacidade de explorar novas fontes de alimento e de sobreviver mais no inverno por causa daquela questão dos comedores que eu referi. Só que é curioso, porque em Inglaterra, há 40 anos, há 50 anos, elas eram essencialmente estivais, portanto, migravam para sul. E agora estão lá todo o ano. E nós podíamos pensar, então é porque os bichos agora se sedentarizaram. Mas nada disso, porque há imensos estudos de anilhagem que mostram que as aves que nidificam em Inglaterra continuam a ser migradoras e vão-se embora no final do verão. As que lá passam o inverno são bichos de origem continental, da França, da Holanda, da Alemanha e de outros países mais a norte, que migram para sudoeste e depois atravessam o canal e vão invernar em Inglaterra. Portanto, a espécie está lá todo o ano, mas há ali uma substituição de indivíduos consoante as épocas. Outra característica muito curiosa que eu também descobri quando estava a fazer estas pesquisas é que o padrão migratório desta espécie, que se distribui por toda a Europa e que vai até à Escandinávia, é descrito como sendo aquilo que chamam leapfrog migration, que significa literalmente salto de rã. Mas na prática isto pode ser traduzido como uma espécie de uma ultrapassagem migratória. O que é que isto quer dizer? Os bichos que estão mais a norte migram muito mais que os que estão mais a sul, e as zonas de invernada são mais a sul dos bichos que estão mais a sul. Ou seja, os bichos da Escandinávia são os que migram mais para sul e, que for preciso, na maioria vão invernar a África. Os que já estão ali mais numas latitudes intermédias, como a Alemanha, vão invernar a França ou a Inglaterra. E os que estão mais a sul não migram. Portanto, quanto mais a norte, mais migram, mas há uma inversão. Não sei se me estou a fazer entender. Certo, Há, certo. há uma inversão das zonas de invernada, que os bichos que estão mais a norte são depois os que invernam mais a sul. Aproveitam o espaço libertado pelos outros. Não, ultrapassam-nas e vão invernar ainda mais a sul do que as outras que já não migram tanto. Ultrapassam mesmo, certo, Ultrapassam, certo. ou seja,
Imagina que tens de norte para sul, as zonas de nidificação é A mais a norte, B a meio e C a sul. Mas no inverno é ao contrário, C mais a norte, B a seguir e A mais a sul. Portanto, há uma inversão da sequência da população. É isto que eles chamam leapfrog migration. Portanto, é um conceito um bocadinho estranho, mas parece que os indivíduos que estão mais a norte têm mais propensão para fazer migrações mais longas, que é uma coisa curiosa. Mais adaptados a isso também, com certeza. Sim, são estratégias evolutivas que foram acontecendo e que acabaram por resultar nestas estratégias. Possivelmente, por qualquer razão, a sobrevivência é maior. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa, foi muito interessante. Mais uma vez, deixamos assunto para Para a o segunda volta. futuro. Obrigado a todos os que nos ouviram. Relembro que informação sobre esta espécie e todas as outras que nós temos dado a apresentar nas conversas sobre aves estão também disponíveis, para além da conversa em si, que fica no canal YouTube do portal avesdeportugal.info. O portal em si também tem informação adicional que podem consultar, obviamente, para obter mais informação, nomeadamente sobre os locais de observação e épocas de observação. Obrigado, Gonçalo. Até à próxima conversa. Obrigado, Zé. Até breve.